O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. A nossa salvação passa pelo caminho da conversão. Nós ouvimos hoje o Senhor nos ensinar o caminho da conversão a Ele, de alguém que mudou de opinião e resolveu obedecer a palavra de Deus. Esse é o caminho para que a gente possa participar do reino de Deus. Para que a gente possa viver na graça de Deus, nós precisamos converter o nosso coração, direcionar a nossa vida para Deus, orientar a nossa vida para Deus. Enquanto o Senhor não for o centro da nossa vida, nós continuaremos caminhando fora do projeto de Deus, fora da felicidade que Deus preparou para nós. Grande apelo do Senhor hoje para a nossa vida é que nós creiamos nele. E o Senhor deu aqui o exemplo justamente dos cobradores de impostos e das prostitutas, pessoas que eram pecadores públicos, mas que mudaram de vida ouvindo a pregação de João. E o Senhor nos dá esse exemplo para dizer para nós que nós também precisamos colocar Deus no centro da nossa vida. E Ele nos ensina qual é o caminho da conversão. Nós aprendemos com o Senhor e aprendemos com os santos, que nos ensinam a mesma lição do Senhor. Aquilo que o Senhor nos ensina hoje, que é a conversão, foi a experiência também de São Francisco. Nós estamos então celebrando essa novena, nos preparando para celebrar a festa do nosso seráfico pai, São Francisco, um homem que encontrou nosso Senhor e que tinha nosso Senhor como o centro absoluto da sua vida. Fez uma grande experiência de conversão, mudou de vida.
tinha uma outra visão, tinha outros interesses, outros projetos, mas mudou. Como esse filho que dizia não quero, mas mudou de opinião e foi obedecer ao Senhor. Então o Senhor nos ensina como mudar a nossa vida para seguir a Ele, como nos convertermos, o que é que precisa para nós nos convertermos, o que é necessário para a gente andar no caminho de Deus. Então o Senhor nos ensina hoje. Nós precisamos duas coisas importantes: ouvir e obedecer. Ouvir e praticar. Essa é a lição que o Senhor nos ensina hoje. Ouvir é a primeira coisa. Precisamos ouvir, né, a palavra de Deus. Não por acaso hoje também é um dia da Bíblia que nos ajuda a lembrar da importância de ouvir. No nosso tempo de hoje, nós temos muitas vozes e muitos discursos, e no mundo tantas ideologias e tantas enganações. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, vamos ser enganados. Podemos ir na onda, de um lado ou de outro, ou de qualquer lado que vier. A palavra do Senhor é aquela palavra que está acima das outras palavras, porque é a palavra que nos salva. A única palavra que nos salva é a palavra do Senhor. Por isso precisamos ouvir a palavra do Senhor, aprender a escutar a palavra do Senhor, gastar nosso tempo para ouvir a Deus. Gerar no nosso coração um silêncio para escutar a palavra de Deus. Um silêncio para acolher a orientação de Deus, para entender o que Deus está me dizendo, para o inimigo não me enganar, para o mundo não me enganar, para os homens, para o pensamento humano pecador não enganar a nossa própria vida, não sermos enganados pelo nosso próprio egoísmo. Então ouvir a palavra de Deus, para a gente ter direção na nossa vida, e para a gente ter a força para viver a vontade de Deus. Quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente recebe as condições para viver movido por Deus. Não viver movido pela primeira onda que passa ao nosso lado. Viver movido pela palavra de Deus. E essa coisa de viver movido pela palavra de Deus é a primeira característica de uma virtude chamada esperança. A gente ouve tanto falar da fé, né? Também da caridade, nem sempre ouve falar da esperança, né? Então a noite de hoje da novena, São Francisco diz para nós: onde houver desespero, que eu leve a esperança. O que é a esperança? A esperança é viver movido por Deus e viver para testemunhar a vontade de Deus. Isso é a esperança. Então essa primeira parte, viver movido por Deus, a gente é movido por Deus quando a gente escuta. Se alguém quer viver movido por Deus, precisa ouvir a palavra de Deus, porque é ali que entra no nosso coração a força de Deus, que é Jesus Cristo, com o seu Espírito Santo. Então escutar é a primeira coisa importante. Mas não basta escutar, porque a gente pode cair naquilo que caiu esse filho aqui, o segundo, que escutou o pai falando e disse eu vou, mas não foi. Então precisamos praticar aquilo que nós escutamos. Colocar em prática, exercitar a palavra de Deus na minha vida. Não pode ser só uma palavra, ela tem que se transformar na minha vida, no meu comportamento, nas minhas ações.
O que eu faço tem que ser guiado pela palavra de Deus. E hoje no mundo, com aquilo que o mundo prega, dar testemunho da palavra de Deus, vai implicar bastante tribulação. Porque você vai nadar contra a corrente, meu irmão. Você vai contra a maré, porque a maré do mundo vai te empurrando no sentido contrário, para dizer, não se importe com isso, isso é normal, isso é natural, tanto faz, não tem problema. E Deus diz, filho, esse caminho, o caminho do pecado, o caminho da morte, o caminho da indiferença a Deus, esse caminho mata o homem. Então o Senhor nos convida a mudar o nosso coração, testemunhar o seu evangelho, para que a gente viva o seu projeto na nossa vida. Isso é a esperança. Viver de esperança não é viver parado esperando o ônibus passar, né? Vou fazer uma comparação. Viver de esperança é ouvir e praticar. Isso é viver de esperança. Escutar a palavra de Deus e andar nos caminhos de Deus. Aí São Francisco hoje nos convida a percebermos a obediência a Deus em relação às criaturas. Um homem que soube entender o lugar das criaturas no projeto de Deus. E nos convida a entender que cada coisa tem o seu lugar. Não é assim que tanto faz essa coisa estar aqui ou está em outro plano, não, Deus colocou cada coisa com a sua identidade no seu lugar, para que a gente possa viver o seu projeto. Então um exemplo desses é a água. O tema de hoje também da novena sobre preservar a água. A água é uma criatura, mas nos ajuda a entender a vontade de Deus. Nos ajuda porque Deus fala conosco e nos ensina também através das criaturas. Então a água, na sua humildade, nos ajuda a entender o projeto de Deus em relação às coisas. Quer ver? São Francisco entendeu isso. Aí ele compôs uma música chamada Cântico do Frei Sol. Cântico do Frei Sol. O sol era um frei, né? Para São Francisco. Então, Cântico do Frei Sol. E a água era uma freira, né? Cântico da irmã água. No meio da música do Frei Sol tem um verso dedicado à irmã água. E São Francisco diz assim: louvado seja meu Senhor pela irmã água. Aí ele diz, ela é tão útil, humilde, preciosa e casta. 4 coisas: útil, humilde, preciosa e casta. Então ele mostra o lugar da água para a gente entender as coisas. Quer ver? Útil. A água tem a sua utilidade. Isso é o lugar da água. Matar a nossa sede e limpar o nosso corpo. Isso é a utilidade da água. A água é humilde. Por que a água é humilde? Porque a água nos ensina a humildade toda vez que ela vai para baixo. A tendência da água é ir para baixo. Ela sempre procura o lugar mais baixo. Se você jogar a água num lugar, ela vai procurar o lugar mais baixo e vai se reunir, vai se juntar naquele lugar. A água nos ensina a ser pequeno diante de Deus. A água é preciosa porque Jesus escolheu a água para ser o instrumento do nosso batismo. A gente é batizado com a água. E também para ser um sinal da igreja, porque o padre coloca a água dentro do cálice que é consagrado também. E a água é casta porque ela é limpa, não tem sujeira na natureza da água. A gente que suja ela, mas ela não é suja. E ela limpa as coisas, como a castidade é limpa, ela limpa as coisas. Então a água nos ensina o lugar dela, mas o homem e nós
que tantas vezes não entendemos, como São Francisco entendeu a água, a gente corre dois perigos em relação à água e às outras criaturas. Hoje o mundo corre dois grandes perigos. De um lado, existem aqueles que querem ver na água e nas criaturas somente um meio de lucro. Então vê a criação como dinheiro. Manipula tudo para ter dinheiro, esquecendo de perceber que a água tem outras importâncias, outros significados. Não pode ficar na mão de alguns, todos precisam da água. Não pode ser um bem exclusivo de alguns, daqui a pouco se tornar um produto caro que ninguém tem nem acesso. Não pode. Não podemos destruir a água ou usar simplesmente para o nosso interesse, porque não somos os donos dela. Esse é um lado da história. O outro lado é o grupo no mundo que quer colocar a natureza no lugar de Deus. E diz que o homem tem que se preocupar antes de tudo com a natureza e colocar a natureza em primeiro lugar. E aí inverte as coisas, tira Deus do centro e põe a natureza no centro. E vive em função da natureza. Os dois perigos que o mundo corre. Porque a natureza é importante, mas não é o primeiro lugar. Então, nem colocar ela acima do lugar dela e nem abaixo do lugar dela. Colocar ela no lugar dela. É isso que São Francisco nos ensina, é isso que Deus nos ensina. Para que a gente viva o projeto de Deus, para que a gente cuide da criação, para que a gente não coloque ela no lugar de Deus, mas também não destrua a criação. Conversão, a gente faz isso com a natureza e precisamos fazer isso com a nossa vida. Aprender com a água a ser humilde e ser casto, para que a gente possa viver o projeto de Deus pela esperança, pela obediência. Que Deus nos ajude a escutar e praticar, para a gente ser simples como a água, colocado nas mãos de Deus com humildade e castidade. Que Deus nos ajude, São Francisco nos ajude a andar no meio do mundo sem ser enganado pelo mundo, andar pela esperança, ouvir e praticar a vontade de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.